Vamos lá, então, onde é aplicável, informações originadas de projetos anteriores semelhantes. O que é isso? É aquele famoso lessons learned, as lições aprendidas. Onde eu acertei em um projeto, eu aprendo com esses acertos e eu repito esses acertos nos próximos projetos. Onde eu errei, também aprendo com os erros para não errar novamente. E aí, esse item C, ele trata de informações dos projetos anteriores que devem ser consideradas. Outros requisitos essenciais para o projeto e desenvolvimento. Então, essas entradas devem ser analisadas criticamente quanto à adequação. Então, não deve ter dúvida sobre todos os requisitos para desenvolver um projeto. Todas as entradas necessárias para desenvolver o projeto. E os requisitos devem ser completos, sem ambiguidades e não conflitantes entre si. Ou seja, não tem que ter dúvidas na hora de desenvolver. O cliente deve ter definido exatamente o que é que ele espera. A organização deve ter definido exatamente o que é que vai ser fornecido. Quais são os objetivos desse projeto que está sendo desenvolvido. No nosso caso, exatamente qual é o tipo de bolo que nós vamos fazer. E as saídas do projeto e desenvolvimento devem ser apresentadas de forma adequada para verificação em relação às entradas e devem ser aprovadas antes de serem liberadas. Saídas de um projeto e desenvolvimento apresentadas de forma adequada para a verificação em relação às entradas e devem ser aprovadas antes de serem liberadas. Então, à medida em que o projeto evolui, essas saídas devem confirmar que atende àqueles requisitos das entradas que foram definidas. E as saídas devem atender aos requisitos de entrada para o projeto e desenvolvimento, fornecer informações para aquisição, produção e para fornecimento de serviço, conter ou referenciar critérios de aceitação do produto e especificar as características do produto que são essenciais para o seu uso seguro e adequado. Então, atender aos requisitos de entrada, ou seja, a minha saída deve ser compatível com o que foi definido lá na entrada. Informações para aquisição. Se eu vou fazer um bolo, eu tenho que ter todas as informações necessárias para comprar todos os ingredientes que nós vamos usar para desenvolver esse projeto, como fazer um bolo. E conter ou fazer referência a critérios de aceitação. O nosso cliente só vai aceitar esse bolo se ele tiver tantos quilos, se ele tiver o desenho, a configuração, a cobertura que o cliente definiu que quer. Se eu tiver atendido todos esses critérios, então eu vou ter um cliente satisfeito porque ele especificou e ele está recebendo um projeto que atende àqueles requisitos. E tem que ser seguro. Depois que ele utilizar esse produto, depois que ele comer esse bolo, ele tem que sair fazendo referência ao sabor, à consistência, enfim, que esse bolo atendeu plenamente àqueles requisitos que ele definiu. Então, as informações para a produção e para fornecimento de serviços, que são as saídas, podem incluir detalhes para a preservação do produto. E aí eu lembro que, quando a gente estava interpretando essa norma, foi a primeira vez que essa norma 9001 fez uma referência à gestão ambiental que é direcionada pela ISO 14001, que trata de gestão ambiental. Então, preservação de produto também deve ser contemplado quando a gente estiver desenvolvendo um projeto. Análise crítica do projeto e desenvolvimento.
devem ser analisadas em fases apropriadas, análises críticas e sistemáticas de projeto e desenvolvimento, de acordo com as disposições para avaliar a capacidade dos resultados em atender aos requisitos, identificar qualquer problema e propor ações. Então, tudo que ninguém deseja em nenhuma organização, em um fornecedor, em um cliente, é problema. Agora, eles acontecem no dia a dia das empresas, eles acontecem no dia a dia da realização de nossas atividades. Então, na hora que eu tiver problema, eu tenho que trabalhar, identificar as causas para eliminar os problemas. E os representantes de funções envolvidas com os estágios do projeto de desenvolvimento devem estar incluídos entre os participantes dessas análises. Se for uma análise através de reuniões, todos aqueles que vão contribuir nesse projeto devem participar dessas reuniões de análise crítica. E manter registro dos resultados dessas análises críticas e de quaisquer ações necessárias. Então, para desenvolver o projeto, quando eu faço uma reunião, no mínimo, vamos estabelecer uma ata dizendo quem está participando, qual é a pauta com todos os assuntos que vão ser discutidos e qual é o resultado desta análise crítica. Quaisquer ações que forem definidas, determinadas com responsável, prazo, em algumas situações, recursos envolvidos, para que a análise crítica defina que tudo que precisa ser atendido vai ser atendido. Verificação de projeto de desenvolvimento. Então, a verificação deve ser executada conforme disposições planejadas, para assegurar que as saídas do projeto de desenvolvimento estejam atendendo aos requisitos de entrada do projeto de desenvolvimento. E devem ser mantidos registro dos resultados da verificação e de quaisquer ações necessárias. Novamente, ela pede registros, manter registros dos resultados dessas verificações e dessas ações. E a validação do projeto. A validação deve ser executada conforme as disposições planejadas, para assegurar que o produto resultante é capaz de atender aos requisitos para a aplicação especificada ou o uso intencional onde conhecido. E onde for praticável, a validação deve ser concluída antes da entrega ou implementação do produto. Devem ser mantidos os registros dos resultados da validação e de quaisquer ações necessárias. E aí, esse é o nosso penúltimo item de desenvolvimento de projeto. Quando agora a gente vai ver o item 7.3.7, que trata de controle de alterações de projeto e desenvolvimento. As alterações devem ser identificadas e registros devem ser mantidos. Então, se você estiver fazendo um projeto e o nosso projeto for um bolo de chocolate para um casamento, normalmente bolo de chocolate não é para casamento não, né, Aline? Bolo de casamento é bolo de quê? De ameixa, né? Não, é o bolo que leva vinho, ameixa, aquelas frutas cristalizadas. Cristalizadas. É muito gostoso. Chega, deu água na boca agora. E se esse bolo, se esses requisitos, o camarada não quer mais, desistiu de casar e vai fazer agora um bolo de aniversário. E ele vai mudar os requisitos. Então vamos ter uma alteração no projeto. O que é que esse item está dizendo? Todas essas alterações devem ser identificadas e os registros devem ser mantidos. E devem ser analisadas criticamente, verificadas e validadas como apropriado e aprovadas antes da implementação. Ou seja, se alterou um requisito, eu tenho que verificar se eu tenho todos os componentes para essa alteração, se isso vai mudar o prazo de entrega, se isso vai comprometer de alguma forma o atendimento a esses novos requisitos, a essas alterações no projeto. Manter registro, analisar criticamente essa alteração e quaisquer ações necessárias também vão compor essa ata de análise crítica com essas alterações. Então,
a gente tem aí essa revisão que eu gostaria de fazer sobre o item 7.3 de projeto e desenvolvimento. E aí, vamos lá, Aline, temos alguém aí com alguma pergunta, algum questionamento? Não. Ainda não. Tranquilo. Então, tudo tranquilo. Vamos fazer, então, o nosso bolo? Vamos fazer um bolo? Vamos fazer de quê? De casamento, de festa, vai ser bolo de quê? Bom,